Arthur Schopenhauer continua sendo um dos filósofos mais lidos fora dos meios acadêmicos. Muita da sua popularidade deve-se ao fato de ter explorado diversos temas, tais como amor, sexo, sofrimento, morte, sentido da vida e um deles foi a razão. Em 1864 é publicado um livro de Schopenhauer chamado A Arte de Ter Razão. O livro não foi lançado em vida por Schopenhauer, mas foi encontrado entre seus papéis e publicados apenas após a sua morte. Esse livro é basicamente um ensaio curto, onde ele explica 38 estratégias de argumentação que muitas vezes são desonestas, mas as pessoas usam para ganhar debates, mesmo quando estão erradas. O livro também é conhecido como dialética heurística. Dialética heurística é a arte de ter razão. Enquanto a lógica visa a forma correta e verdadeira de construir um raciocínio, e o sofisma visa convencer que uma tese é verdadeira, mesmo sendo falsa, a dialética heurística visa vencer o debate, seja vocês estão certo ou errado. É interessante falar que Schopenhauer, para escrever esses textos, ele se inspirou em algumas partes do livro do Aristóteles, o Órgano, mais especificamente tópicos e refutação dos sofistas. Beleza, agora dada a explicação, venho aqui explicar todas essas 38 estratégias de forma didática e essa é a proposta. Estratégia 1. A ampliação. Essa consiste em levar a afirmação do seu adversário para além dos seus limites naturais, interpretando a afirmação do oponente no sentido mais amplo e geral possível. Isso funciona porque afirmações muito gerais são mais fáceis de atacar, enquanto as restritas são mais difíceis de derrubar. Em debates, provavelmente você já viu um adversário que exagera sua afirmação para um sentido amplo, para logo depois derrubá-la com contra-exemplos que não se aplicam ao sentido original. Um exemplo disso seria se um cara A falasse que o Brasil é um dos maiores formadores de atacantes do mundo. Aí o B falasse que a zaga brasileira não é tão forte, então não é o maior do futebol. No fim, o A adverte que estava falando dos atacantes, não da defesa. Viu? O cara simplesmente exagerou na afirmação só para atacá-la melhor. Isso é baixo e beira o ridículo. A solução para isso é você sempre detalhar o que você de fato estava querendo dizer. Deixa bem específico mesmo. A segunda estratégia é usar a homonímia. Sendo homonímia uma palavra igual a outras palavras, seja na pronúncia ou na escrita, mas tendo significados e conceitos diferentes, como por exemplo acento, que é um sinal gráfico, e assento de um lugar para sentar, ambos têm a mesma pronúncia, porém têm significados divergentes. A homonímia é usada em debates para confundir o sentido original de uma afirmação e depois derrubá-la. Primeiro o adversário pega uma palavra com duplo sentido na afirmação original, como por exemplo, precisamos de mais crítica na universidade. Aí o adversário troca o sentido original por outro, mas com uma concepção diferente. Por exemplo, mas criticar tudo não resolve nada, só cria confusão. Perceba que a palavra crítica aqui, por mais que seja igual, os dois têm concepções diferentes da mesma. Enquanto um usa crítica no sentido de análise profunda, o outro entende crítica como reclamação destrutiva. Assim o adversário derruba a afirmação nesse novo sentido da palavra que ele mesmo interpretou, como se tivesse derrubado a tese real. Esse truque não engana quando é grosseiro, mas pode ser útil e eficaz quando há sobreposição entre os conceitos e a vaga. Para combater isso, basta apenas identificar esse truque, mostrando que o adversário está misturando duas concepções diferentes com a mesma palavra. Delimite qual o sentido está sendo usado na tese original e reforce as diferenças e os conceitos. Estratégia 3. Absolutizar o relativo. Essa estratégia faz com que uma pessoa pegue uma afirmação relativa que o seu oponente disse e tratar ela como se fosse uma verdade absoluta e que rege todos os casos. Vejamos como exemplo alguém que fala: essa dieta pode ser boa para quem quer perder peso rápido. E então o outro diz: então você acha que todo mundo deveria seguir essa dieta para sempre? Veja que o primeiro fala de um caso específico, para os que querem perder peso rápido. Já o outro trata como uma regra geral para todo mundo, o tempo todo. Neste caso é necessário mostrar que o argumento do oponente troca o plano. Algo restrito ou condicional foi tratado como absoluto. É preciso reforçar a restrição ou o contexto original da sua afirmação. E por fim, apontar o erro de refutação. Estratégia 4. A conclusão oculta. Quando se quer provar algo controverso, não se revela logo o objetivo final, o que você pensa sobre aquilo. Em vez disso, espalhe-se as premissas ao longo da conversa, para que o adversário as admita sem perceber. Ao longo das afirmações apresentadas, se ele aceitá-las e elas forem parte de uma certa conclusão, no final, ele será tentado a concordar com ela. Se o adversário prevê aonde você quer chegar, ele vai negar as premissas, mesmo que pareçam verdadeiras. Assim ele parecerá desonesto, ou até uma pessoa que perdeu no argumento. Isso é funcional porque o adversário nem sempre percebe aonde aquilo vai dar, e com isso, acaba caindo nessa armadilha. Tenha como exemplo o fato de que você quer provar que João não deve ser o gerente. Em vez de dizer isso logo, você faz perguntas dispersas. João já se atrasou? Sim. É importante pontualidade?
Sim. Um gerente deve ser exemplar nisso? Sim. Junta tudo, logo, João não deve ser o gerente. Para se proteger disso, é preciso desconfiança nas perguntas inocentes demais, sabe? Pergunte logo por que isso é relevante, exigindo que o outro mostre a conclusão antes. Estratégia 5. Argumentar com as crenças do adversário. Bom, quando a gente não consegue fazer o adversário concordar com as coisas que a gente pensa, talvez por ele não estar entendendo um argumento, ou até porque ele não quer mesmo, pois sabe que perde se fizer isso. Bom, nesses momentos usamos premissas falsas, mas que ele mesmo aceita como verdadeiras. Usa-se a lógica interna dele para chegar a uma conclusão que o contradiga ou o obrigue a ceder. Assim, vencemos ele usando as próprias convicções dele. Aí não tem como ele discordar, pois são as convicções dele, mesmo que sejam convicções erradas. Veja como exemplo um carpinteiro que fala que devemos proibir qualquer crítica ao governo para manter a ordem. Aí vem o padeiro e diz que a Constituição que você, carpinteiro, defende garante liberdade de expressão. Então sua proposta é inconstitucional, segundo seus próprios princípios. Aqui foi mostrado que ele fere o princípio que ele diz seguir. Isso funciona pois verdades podem ser deduzidas de premissas falsas, mas uma proposição falsa não pode vir de premissas verdadeiras. Então o ataque não volta contra você. Para se proteger disso, é necessário não dar por óbvio que o outro vai respeitar só verdades objetivas. Se suas crenças internas forem fáceis de explorar, prepare-se e verifique se suas premissas não podem ser usadas contra você. Estratégia 6. Pedido do princípio disfarçado. O pedido do princípio seria você dar como certo o que deveria ser provado. Essa é uma das falácias lógicas descritas por Aristóteles. E tem como exemplo clássico aquele em que um cara fala que tal indivíduo é confiável porque sempre fala a verdade. Mas como você sabe que ele sempre fala a verdade? Simples, porque ele é confiável. Você gira em torno do mesmo ponto sem uma base independente. Isso é uma falácia, pois não foi apresentada evidências externas ou independentes para sustentar essa conclusão. No caso de pedido de princípio, só que disfarçado, vamos fazer isso só que disfarçado. Você esconde o que está tentando demonstrar dentro de outra premissa ou termo. Por exemplo, suponha que alguém queria provar que fulano é honesto. Em vez de mostrar atos honestos, concretos, a pessoa diz: ele tem uma reputação impecável. Mas reputação impecável já quer dizer todo mundo acha que ele é honesto. Então não é prova independente. É a mesma ideia com outra expressão. Isso faz parecer que você tem um argumento novo, mas é só um disfarce. Você pode cometer essa falácia de diversas formas. Pode mudar os termos, generalizar os casos e do particular para o geral. É preciso questionar se o que está sendo afirmado já não era justamente o ponto em debate. Perguntas como: mas isso não é justamente o que estamos discutindo? Nos protegem desse tipo de falácia. Estratégia 7. Perguntas em avalanche. Aqui o truque é esconder o ponto principal dentro de uma sequência de perguntas rápidas e detalhadas. A meta é fazer o adversário admitir premissas dispersas, sem perceber onde isso vai dar. Quando ele perceber, já vai ser tarde demais. Pois em vez de usar perguntas para esclarecer, o debatedor faz muitas perguntas em sequência, introduz detalhes supérfluos, diluindo a atenção do adversário e escondendo a armadilha lógica no meio, para aí depois, com rapidez, apresentar uma conclusão forçada baseada no que foi admitido, sem perceber. Pense em uma situação em que um cara fala: mas você não quer um país mais seguro? Você não acha que crimes devem ser punidos? Você não concorda que quem erra deve pagar? Então não há motivo para discordar da minha proposta de aumentar as penas para qualquer infração, certo? Nesse caso, o adversário vai concordar com o cara, pois é óbvio que ninguém é contra punir crimes. O problema é que tudo isso foi usado para forçar apoio a uma medida específica. Para se defender disso, basta apenas não ceder à pressa. Pense antes de responder cada questão. Se necessário, peça para recomeçar do início, desmontando o combo de perguntas. Estratégia 8. Provocar a cólera. O objetivo dessa é tirar o adversário do eixo, fazendo com que ele fique com raiva, cometendo injustiça, zombando, e se ele reagir, você faz pouco caso e ridiculariza. Isso tudo resulta em um adversário que fica emocionalmente vulnerável, perdendo a previsão dos argumentos e ficando impulsivo. Essa é claramente desonesta e cruel, mas facilmente reconhecida e fácil de burlar, apenas não cedendo às provocações, mantendo a calma. Estratégia 9. A desordem calculada. Se for para fazer perguntas ao seu adversário, não pergunte na sequência natural para a conclusão. Em vez disso, você separa ou embaralha as afirmações com outros temas, para o oponente não perceber onde tudo isso vai chegar, sabe? Quando ele responder, guarde cada resposta, mesmo que isoladamente não pareçam levar a lugar nenhum. E no fim, junte tudo de repente, tirando uma conclusão que o adversário não teve como prever. Veja como exemplo, você quer provar que A implica em B. Em vez de perguntar: você concorda que A implica em C, que por sua vez implicará em D, que por consequência implicará em B, você pergunta: você concorda que A implica em C? Depois fala de outra coisa. Mais tarde diz:
E o C implicando no D, hein? Volta com outro tema, um tempo depois diga e o D. No final, juntando tudo, o adversário se vê concordando de modo separado, algo que ele não concordaria de modo único. Claro que para isso funcionar, ele vai ter que concordar e pedir a confirmação de algo para logo em seguida mudar de assunto é bem suspeito e fácil de sair dessa. Por isso essa não tem tanta força, basta apenas o adversário pedir qual é o ponto dessa pergunta. Estratégia 10, o reverso enganoso. Às vezes o adversário está respondendo não de forma contínua só para nos contrariar. Ele pode ter percebido aonde você quer chegar e começa a negar tudo o que você precisa que ele confirme. Nesses casos, a pergunta deveria ser o contrário do que você quer provar. Se ele nega tudo o que você fala, ele irá negar o oposto da sua tese quando perguntada a ele, o que na prática confirma o que você queria, né? Quando o outro é do contra, você deixa que ele negue o oposto daquilo que você realmente quer provar. Assim, sem perceber, ele faz o trabalho por você. Estratégia 11, não pergunte, afirme. Quando queremos provar uma tese geral com base em exemplos particulares, como na indução, que é quando tentamos provar casos gerais a partir de casos singulares, por exemplo, se todo corvo que eu vi é preto, então todos os corvos são pretos. O adversário admite cada exemplo um por um, e não devemos perguntar explicitamente se ele aceita também a conclusão geral, ele claramente não vai aceitar. Em vez disso, afirmamos a conclusão como se já estivesse estabelecida naturalmente, como consequência lógica dos casos que ele próprio aceitou, pois aceitando as premissas anteriores de uma a uma, ele será obrigado a aceitar a conclusão final. Apresentando vários casos concretos que sustentam sua tese, confirme se o adversário admite todos os casos individuais, como no caso, pessoa A falando, você concorda que o João mentiu ontem? Aí a pessoa B fala, sim. Depois a pessoa A continua, e que o João mentiu na semana passada? A pessoa B fala, sim. E que o João mentiu mês passado? Pessoa B, sim. Depois não peça permissão para enunciar a generalização. Apenas declare a generalização como fato consumado, usando as confirmações anteriormente aceitadas. Pois é, sabendo que o João é mentiroso, precisamos checar o que ele disse hoje. O adversário acaba aceitando a conclusão porque concordou com os exemplos, e o público também pensa que faz sentido. Assim todo mundo acha que a regra geral já foi admitida. Então, se o outro deu todos os casos específicos, não dê chance para ele fugir da conclusão. Estratégia 12, nomeie bem e vença o jogo das palavras. Quando um conceito geral não tem um nome exato, devemos nomeá-lo usando uma expressão que favoreça a nossa tese, ou que desfavoreça a do adversário. Quando a gente fala de algo que não tem um nome fixo, ou que pode ser descrito de várias formas, quem escolhe o nome escolhe também o tom do debate. Escolha um tema carregado de valor positivo ou negativo. O termo atua como uma sutileza de pedido de princípio. A palavra já contém o julgamento que se quer impor. Assim, a disputa não passa a ser apenas sobre o que é, mas sobre como é percebido. Na Espanha, por exemplo, os liberais escolheram esse nome para si. Soa moderno e positivo. Já os opositores chamavam os outros de servis, ou seja, submissos. O nome já carregava uma ideia. Os protestantes se chamam de evangélicos, algo puro e fiel. Já seus críticos preferem dizer hereges. É a mesma fé, mas uma palavra soa nobre e a outra ofensiva. Muitas vezes o orador entrega sua intenção pelas palavras que escolhe. O jeito como você nomeia algo planta a ideia na cabeça de quem escuta e pode fazer você dominar o debate. Estratégia 13. Exagere o oposto e torne sua ideia inevitável. Para forçar o adversário a admitir a tese que queremos, oferecemos apenas duas opções opostas, mas formulamos o contrário de forma extrema ou absurda, deixando-o sem saída plausível, tornando o rumo do debate muito dicotômico, algo que grandes personalidades da internet como o 38 adoram fazer. Essa 13ª estratégia é exatamente isso, criar um contraste tão gritante que a pessoa não tem escolha. Funciona assim, você não pergunta, você concorda com isso? Você pergunta, você prefere algo totalmente insano ou a minha opção, que parece sensata em comparação? Aqui o indivíduo criou uma dicotomia forçada, ou isto ou aquilo. Pintou a opção oposta de forma tão radical ou paradoxal que o oponente seja obrigado a aceitar a tese do outro. Assim ele adere à nossa tese para não parecer ilógico ou extremo. Um exemplo clássico disso é da obediência filial. Devemos sempre obedecer aos nossos pais ou nunca obedecer a eles? Esses caminhos dicotômicos fazem o adversário rejeitar ou nunca obedecer e assim aceitar o sempre obedecer. Você se defende disso recusando a dicotomia, mostrando que existem outras opções intermediárias. A estratégia 13 é uma armadilha de opções, uma tão absurda, outra tão aceitável que o outro não tem para onde correr. No fim, ele fica com a ideia que você queria. Estratégia 14. Se não prova, proclame mesmo assim. Essa é quando alguém responde de um jeito que não comprova aquilo que queríamos demonstrar, mas mesmo assim fingimos que comprova, e então apresentamos o que queríamos como se fosse um fato comprovado. Em outras palavras, é quando usamos respostas que não provam nada, mas agimos como se provassem para forçar a conclusão que queríamos. Funciona assim. Você faz várias perguntas, o adversário vai te dar respostas irrelevantes ou insuficientes, e em vez de mostrar a relação lógica real delas, você declara falsamente que elas provam o que você queria. Se o adversário for inseguro ou ingênuo,
genuíno vai aceitar a farsa. E o público confuso pode acreditar também. Essa é uma falácia causae ut causae, onde o indivíduo atribui causa ou justificativa onde não há. Ele trata uma não causa como causa e pode funcionar apenas se o indivíduo ser confiante e o oponente o oposto. Estratégia 15. Prove o impossível com uma distração plausível. Quando você quer defender uma ideia complicada ou contraditória, use outra ideia parecida, que parece certa, mas não é tão evidente para distrair e convencer quem te escuta. Primeiro você apresenta ao adversário uma afirmação razoável, que não pareça tão ligada ao paradoxo. Algo como todo mundo deveria trabalhar de graça. O outro estranha, mas aí ele fala: você concorda que ajudar alguém sem esperar nada em troca é uma virtude? O outro concorda. E então vem a conclusão. Então tá provado que trabalhar de graça é o ideal. Se o adversário recusa essa ideia razoável por desconfiança, você faz ele parecer irracional, conduz tudo ao absurdo, mostrando que ele mesmo se enrolou. A 15ª estratégia é o truque da confusão. Se o paradoxo é impossível de sustentar, plante uma tese paralela. Se der certo, ótimo. Se não, inverta a situação contra o outro. Estratégia 16. Use as palavras dele contra ele mesmo. Essa é quando o oponente faz uma afirmação e o indivíduo procura mostrar que ela entra em conflito com o que ele mesmo disse antes, com ideias ou princípios que ele já elogiou. Aqui você não ataca só o argumento, ataca a coerência do adversário. Você mostra que o que ele defende agora contradiz algo que ele mesmo disse antes, ou fez, ou defendeu. E mesmo que a contradição não seja real, só basta parecer. É um ataque direto à coerência pessoal dele. Como perguntar a quem defende o suicídio por que não se mata? Ou a quem critica um lugar, por que ainda mora lá então? Assim a contradição mina o argumento dele. Para isso, primeiro verifique se o que ele defende bate de frente com algo que já disse ou fez. Basta encontrar uma brecha, uma frase antiga, uma opinião passada, ou até uma crença que ele elogiou uma vez. Tenha como exemplo este caso. A pessoa A fala: eu acho que o suicídio é uma saída legítima para quem sofre. E a pessoa B: então por que você ainda tá vivo? Por que não se enforca? Percebe? O ataque não discute o tema em si, mas expõe uma contradição pessoal. A contradição não precisa ser 100% verdadeira. Se parecer, já basta para desestabilizar o outro. Você força a pessoa a se explicar e isso tira o foco da discussão original. Estratégia 17. Distinguir para escapar. Se o outro lado nos aperta com uma contraprova que derrubaria nosso argumento, podemos escapar inventando uma distinção sutil que antes nem tínhamos pensado, desde que o assunto permita ter mais de um sentido ou caso. Assim desviamos o golpe mudando ligeiramente o foco. De maneira mais simples é quando você está encurralado por um bom argumento. Aí você tem que sair criando uma diferença de significado ou uma exceção que salva sua tese. Estaria escapando introduzindo uma distinção inesperada, saindo dessa separando o assunto em dois sentidos. Primeiro, após a boa contraprova, procure imediatamente um duplo sentido na questão. Você declara que sua tese só se aplica a um dos sentidos possíveis e que o outro não importa. Assim, anula a contraprova do adversário. Veja como exemplo este caso. A pessoa A diz: você disse que ninguém mente aqui, mas ontem o João mentiu. E a pessoa B responde: sim, mas eu disse que ninguém normalmente mente aqui. O caso do João foi uma exceção muito específica. Percebeu? A distinção apareceu na hora para salvar o argumento. Também pode ser usada em casos que envolvem um contexto como desculpa. Se alguém prova que X é falso em tal caso, responda: mas eu estava falando de X nesse outro sentido / contexto, não nesse que você apontou. Estratégia 18. Mude o jogo quando estiver perdendo. Se percebemos que o adversário começou uma linha de raciocínio que vai nos derrotar, não podemos deixá-lo chegar até o fim. Devemos interromper ou desviar a discussão a tempo, mudando de assunto ou puxando outro ponto para escapar da conclusão que nos prejudicaria. Interrompa o raciocínio dele com uma piada, ironia ou uma pergunta irrelevante. Essas coisas que desonestos fazem e com certeza vai fazer eles serem mal vistos pelo público. Estratégia 19. Não prove o ponto, questione o todo. Se o oponente nos desafia a apresentar uma objeção direta a um ponto específico e não temos uma resposta convincente, devemos escapar ampliando a discussão para algo mais geral. Assim, em vez de atacar o ponto exato, criticamos o tema mais amplo em que ele se encaixa. Por exemplo, se não conseguimos refutar uma hipótese física específica, falamos dos limites e enganos do conhecimento humano em geral, usando exemplos para reforçar. Veja este caso como exemplo. A pessoa A diz: prova que esse experimento não funciona. Aí a pessoa B fala: veja bem, a questão não é esse experimento isolado. O problema é que todo conhecimento humano é falível. A história está cheia de hipóteses que pareciam certas e depois caíram por terra. Você não refutou o ponto direto, mas plantou a dúvida sobre tudo. Estratégia 20. Colete premissas, force a conclusão. Quando fazemos o adversário admitir algumas premissas, você apenas faz as perguntas, coleta premissas e no fim não pede permissão para fechar o raciocínio. Você só simplesmente fecha.
E mesmo que falte alguma premissa importante, agimos como se ela já estivesse incluída ali e damos a conclusão como certa. Assim usamos uma falsa relação de causa e efeito para fingir que tudo foi provado. Na lógica, isso é chamado de falácia non causae ut causae, quando você faz passar como causa algo que não é. Estratégia 21. Combata a falácia com falácia. Nem todo argumento merece uma resposta séria. Quando percebemos que o oponente usa um argumento falso ou enganoso, podemos até desmontá-lo mostrando onde está a falácia. Mas muitas vezes é mais eficaz e rápido rebater com outro argumento igualmente enganoso, mas do lado oposto. O objetivo não é esclarecer a verdade, mas vencer a disputa. Por exemplo, se ele usa um argumento ad hominem, basta responder com outro argumento ad hominem, mostrando a incoerência dele. Em geral, na visão de Schopenhauer, é mais rápido e eficaz devolver no mesmo nível, em vez de perder tempo explicando a verdade em detalhes. Estratégia 22. Recusa a premissa que entrega a vitória. Se o oponente tentar nos fazer admitir uma afirmação que é praticamente o problema inteiro, devemos recusar dizendo que isso é um pedido de princípio, ou seja, pedir que essa afirmação deva ser provada para poder afirmá-la. Muitas vezes ele usa uma frase quase igual ao ponto em disputa, mas disfarçada para parecer diferente. Por exemplo, uma pessoa fala: admite que toda desigualdade é injusta? Em um debate que é justamente sobre isso que está sendo debatido, que é em que momento a desigualdade é injusta. Quando mostramos que é basicamente a mesma coisa, tiramos dele o melhor argumento. Se você concorda com a frase armadilha, você perde o debate. Mas se recusa e mostra que isso é o próprio ponto em disputa, você tira um argumento mais forte do outro. Estratégia 23. Provoque o exagero e depois derrube o exagero. Todos sabem que em um debate, você contrariar o adversário, é bem provável que ele se irrite. Isso faz com que ele exagere nas suas afirmações. Por isso, ao contrariar o adversário, a estratégia 23 incentiva a forçá-lo a ampliar mais ainda a sua ideia. Algo que, nos limites certos, poderia até ser aceitável, mas que se torna falso quando exagerado. Então, ao refutar esse exagero, damos a impressão de que refutamos toda a tese dele, mesmo a parte que poderia ser verdadeira. Por outro lado, Schopenhauer nos alerta a tomar cuidado para não cair na mesma armadilha, não deixar que a oposição nos provoque a ampliar nossa própria afirmação além do que dizemos de fato. E se o adversário tentar distorcer ou estender nossas palavras, devemos interrompê-lo logo, dizendo: eu só disse isso, nada mais. Assim mantemos nossa tese protegida dentro dos limites seguros. Estratégia 24. Distorça as consequências. Essa estratégia consiste em distorcer a tese do adversário, forçando conclusões falsas ou absurdas, que não estão realmente contidas no que ele disse. Por exemplo, a pessoa A diz: acho que deveríamos debater limites para a liberdade de expressão. Aí a pessoa B responde: entendi, então você quer censurar todo mundo e criar uma ditadura. Você cria uma falsa inferência ou deturpa conceitos, fazendo parecer que da tese dele surgem consequências contraditórias, mesmo que isso não seja verdade. Assim você refuta indiretamente o argumento dele, pois parece que ele leva a algo que ninguém pode aceitar. É um caso de usar uma relação de causa e efeito que não existe. Esse truque é simples. Você força a tese do outro a gerar consequências absurdas que ele nunca as defendeu, mas faz parecer que são inevitáveis. Estratégia 25. Apagogé pela instância. Este estratagema é o uso de um exemplo contrário para derrubar uma regra geral. A indução precisa de vários casos para formular uma regra geral. Por exemplo, todos os pássaros que vi são azuis, logo, todo pássaro é azul. A regra geral foi postulada por meio de uma indução, e se caso houver apenas um pássaro que não é azul, essa tese é falsa. A apagogé precisa de apenas um caso que contradiga a regra geral para invalidá-la. Esse meu caso hipotético dos pássaros azuis é um exemplo de apagogé, pois como dito antes, só precisou de um caso contrário para invalidá-la. Esse exemplo contrário é chamado de exemplo in contrarium. A ideia é mostrar um caso real que deveria se encaixar na regra, mas não se encaixa, provando que a regra não é universal. Schopenhauer nos alerta para ter cuidado quando o adversário tenta usar uma instância contra nós, pois ele pode usar uns exemplos que não são provados empiricamente, como milagres. Portanto, quando alguém tenta derrubar nossa regra geral com um exemplo contrário, devemos checar se o exemplo é real, se encaixa no conceito e se o conflito é verdadeiro. Estratégia 26. Retorcer o argumento. Isso se trata de quando o adversário traz o argumento para se proteger e o indivíduo pega esse argumento, vira ele e mostra que ele funciona melhor contra o adversário. No exemplo dado no livro, uma pessoa diz: mas ele é só uma criança, tem que relevar. E a outra fala: exato, é justamente por ele ser uma criança que tem que corrigir agora, senão cresce sem limites. Percebeu que o argumento do adversário, o ele é uma criança, foi usado contra ele de uma maneira distorcida? O bom desse negócio é que você não precisa de um argumento novo, você só pega do oponente. Estratégia 27. Se irritou, insista.
Essa fala que quando o adversário se irrita de repente por causa de um argumento, devemos insistir ainda mais nele, porque é útil desestabilizá-lo emocionalmente. Também porque a reação mostra que esse ponto provavelmente é um ponto fraco dele, e é ali que a defesa é mais fraca. Se o argumento incomodou, é sinal de que merece ser explorado ainda mais fundo. Essa é bem simplesinha, então não tem por que ficar muito tempo nela. Estratégia 28. Se não convencer pela lógica, vença pela plateia. Schopenhauer diz que este estratagema funciona melhor quando pessoas instruídas discutem diante de um público leigo. Ele fala que se não tivermos um argumento sólido, nem um ataque pessoal direto, apelamos então a um argumento de auditores, ou seja, você vai mandar uma objeção fraca, mas que o público não perceberá como tal. Só o especialista, que é justamente o adversário, saberá que ela é inválida, mas para os ouvintes parecerá que demos um argumento matador, principalmente se essa objeção coloca o argumento do outro como uma coisa ridícula. As pessoas podem rir e quando riem do oponente faz parecer que estão do nosso lado. Para desfazer essa armadilha, o adversário precisaria desmontar pacientemente a falsa objeção, recorrendo a explicações técnicas, o que o público em geral pode não ter paciência ou preparo para acompanhar. Estratégia 29. Quando tudo falha, só mude de assunto. Schopenhauer explica que quando se percebe que a derrota está próxima, pode começar a tentar fazer diversão. Mudar de assunto de repente, trazendo algo totalmente diferente, mas fingindo que é relevante para o tema ou que serve de argumento contra o adversário. Segundo ele, essa manobra pode ser feita de uma forma sutil se o novo tema ainda tem uma ligação com o tópico original, ou de uma forma totalmente descarada se o desvio for apenas um ataque pessoal que nada tem a ver com a discussão. Pensa na seguinte situação de um casal. A pessoa A fala: "Você chegou atrasado de novo." Já a pessoa B diz: "Mas você também esqueceu de lavar a louça semana passada." A diversão nessa situação é que o tema era atraso, mas a resposta puxa para tarefas domésticas passadas. Schopenhauer observa que essa técnica se torna ainda mais descarada quando abandona o tema principal e vira uma ofensa pessoal disfarçada, do tipo: "Sim, mas você também disse há pouco." Ele aponta que isso é quase um meio termo entre o argumento ad hominem e o argumento ad persona. Ele comenta que qualquer briga cotidiana mostra como essa estratégia é quase inata. Basta ver como, em discussões comuns e no meu exemplo, um acusa o outro que, ao invés de responder, devolve outra acusação, deixando a anterior sem resposta, mas desviando o ataque. Schopenhauer destaca que nas guerras, essa técnica de desvio pode ser útil. Já em discussões ou brigas, ela revela o pior dos dois lados, e por isso só deve ser usada na falta de algo melhor. Estratégia 30. Vença pelo respeito e não pela razão. Schopenhauer mostra que esse estratagema é o famoso argumento, o apelo à autoridade. Em vez de apresentar razões sólidas, o cara usa uma figura ou pode ser também uma fonte respeitada, escolhida conforme o nível do conhecimento do oponente. Como lembra Schopenhauer, citando Sêneca inclusive, todo mundo prefere acreditar a julgar. Então é muito mais fácil convencer quando se tem uma autoridade de peso, principalmente se o outro lado não tiver muita bagagem suficiente para questioná-la. Quanto mais limitada for o conhecimento do adversário, mais autoridades ele respeitará. Se ele for realmente culto, haverá poucos ou quase nenhum em que ele confie, exceto talvez quando é especialista de áreas que ele desconhece por completo. E ainda assim ele diz que haverá desconfiança. No entanto, Schopenhauer aponta que o público comum costuma ter grande confiança por qualquer especialista. O público deve achar que por conta desses especialistas viverem disso, eles são confiáveis, o que não é bem assim. Assim, para convencer a maioria, basta apresentar uma autoridade que pareça adequada. Se não houver uma autêntica, inventa-se uma parecida, ou até cria uma de cabeça, porque quase ninguém verifica a fonte na hora. Schopenhauer também destaca que o apelo ao consenso geral é outra forma de usar essa autoridade, porque a maioria confia que, se todo mundo pensa de um jeito, deve ser verdade. Ele mostra que isso é um engano. Muitas opiniões gerais surgem de 2 ou 3 que afirmaram com convicção. Alguns aceitaram por preguiça de investigar, outros copiaram esses primeiros e de tanto repetir, vira opinião universal. Quem chega depois acredita que deve ter fundamento, e quem discorda se cala para não parecer arrogante ou diferente. Assim, quem pensa com independência acaba como minoria silenciosa, enquanto os que ecoam a massa defendem o senso comum com fervor, não por convicção profunda, mas para proteger a própria falta de pensamento. No livro, Schopenhauer reforça que na prática, a opinião de milhões vale tanto quanto um fato histórico repetido por 100 cronistas, que no fim copiaram uns aos outros e no fundo dependem de um só indivíduo inicial. Para Schopenhauer, no tribunal isso se revela claramente. A disputa se dá apenas por meio de autoridades, a lei escrita, e cabe ao juiz aplicar a autoridade que se encaixa no caso. Estratégia 31. Declare-se incompetente e faça o outro parecer absurdo. Schopenhauer aqui diz que quando não se tem uma resposta real para os argumentos do adversário, uma saída é recorrer à fina
ironia, declarar-se humildemente competente para aquilo, algo como alguém falando que essa tal coisa é tão avançada que vai além das próprias capacidades intelectuais dele, no caso a pessoa que disse isso. Assim o Arthur acha que isso insinua-se ao público que o argumento do outro é tão obscuro ou absurdo que nem vale a pena tentar entender. Ele cita como exemplo a recepção da crítica da razão pura. Quando Kant lançou sua obra, professores da velha escola, sem argumentos para refutar, apenas diziam: não entendemos isso, achando que com isso estavam encerrando o assunto. Ele explica que essa estratégia só deve ser usada quando quem o faz tem mais prestígio perante os ouvintes do que o adversário, como um professor frente a um aluno. Na prática, trata-se de uma extensão do argumento de autoridade. Em vez de oferecer razões, sustenta-se o argumento na própria autoridade. Schopenhauer também aponta a jogada contrária. Se alguém tenta aplicar essa ironia para insinuar que seu argumento é absurdo, a réplica é devolver o golpe com uma falsa modéstia. Um exemplo seria você falar que foi você que explicou errado e reconhece a grande inteligência do outro. Em seguida, expõe-se o ponto de tal forma que o outro seja obrigado a compreender querendo ou não, provando assim que a incompreensão não era culpa do argumento, mas dele mesmo. E tudo isso com refinada polidez. Estratégia 32. Desqualifique colocando rótulos. Schopenhauer explica que uma forma rápida de descartar, ou ao menos enfraquecer uma afirmação contrária, é rotulá-la como parte de alguma corrente de pensamento odiada ou desacreditada, mesmo que só guarde uma semelhança distante. Por exemplo, dizer isso é maniqueísmo, isso é idealismo, isso é comunismo, não importando se o vínculo é real ou não. Ao fazer isso, Schopenhauer supõe automaticamente duas coisas. Primeiro, que a afirmação do adversário realmente pertence àquela escola de pensamento, ou está totalmente contida nela. Isso eu acho difícil de acontecer na vida real, mas tudo bem, vai. E aí basta dizer que isso não é novidade para ninguém. Em segundo, que tal doutrina já foi totalmente refutada no passado, e portanto não pode conter nenhuma verdade. Assim, rotular vira uma forma de cortar o debate pela raiz, desviando o foco da substância do argumento para um rótulo mal visto, tornando tudo suspeito sem precisar refutar ponto a ponto. Estratégia 33. Separe teoria e prática para invalidar. Schopenhauer mostra que um truque comum para minar um argumento sólido é usar a frase. Isso pode até ser verdade na teoria, mas na prática é falso. Com isso, o adversário admite fundamentos teóricos, mas nega suas consequências, o que, segundo Schopenhauer, contraria um princípio lógico básico. A consequência é válida quando se parte da razão para o efeito. Ele aponta que na verdade essa divisão é um sofisma. Se algo é mesmo verdadeiro em teoria, deve também se confirmar na prática. Caso contrário, é sinal de que a teoria está incompleta ou contém falhas. Logo, não é verdadeira de fato. Então, separar teoria e prática para escapar de uma conclusão inevitável é só um artifício retórico para sair de uma situação complicada. Estratégia 34. Insista num ponto fraco que o silêncio revela. Quando o adversário evita dar uma resposta direta a uma pergunta ou um argumento, desviando-se com outra pergunta, uma resposta direta ou um comentário sem ligação com o tema, isso é um indício de que mesmo sem percebermos de imediato, tocamos num ponto fraco dele. Esse silêncio parcial ou essa fuga de assunto revelam vulnerabilidade. Por isso, Schopenhauer recomenda: ao perceber isso, não se deve largar o ponto. É preciso insistir, apertar mais e não dar mais sossego, mesmo que ainda não se tenha total certeza de qual é exatamente a brecha. Com isso, força seu adversário a se enrolar ou expor a falha que tentou esconder. Estratégia 35. Vença pela vontade, não pela razão. Schopenhauer mostra que esse estratagema torna todos os outros desnecessários, quando possível, claro. Se trata de, em vez de convencer o intelecto com argumentos, convence-se à vontade por meio de interesses pessoais. Assim o adversário passa a defender nossa posição, mesmo que ela fosse absurda por si só. No livro meio que diz que, muitas vezes, alguns interesses são mais eficazes que alguns argumentos. Para usar isso, basta mostrar para o adversário que sua opinião, se mantida, terá prejuízos diretos ou indiretos para ele. Schopenhauer dá exemplos. Se um religioso defende o dogma filosófico, podemos apontar que aquilo fere um dogma central de sua igreja. Ele abandonará a ideia para não se contradizer com sua fé. O mesmo vale se os ouvintes fizerem parte de um grupo. Basta insinuar que a tese do adversário prejudica o interesse comum deles. Mesmo que ele tenha argumentos fortes, o público se volta contra ele e fica do lado do indivíduo. Estratégia 36. Desarme o outro com palavreado vazio. Esse meio que diz para você falar coisas que parecem profundas, mas não são nada demais. Exemplos são aquelas pessoas que falam palavras difíceis só para parecer eruditas, mas no fim não sabem muito. Dizendo o livro que essas palavras difíceis fazem o público achar que o argumento terá credibilidade, o que eu não acho que é tão verídico. Segundo ele, esse truque funciona especialmente bem quando o oponente já é inseguro de sua própria compreensão, ou tem o hábito de fingir que entende tudo, mesmo quando não entende nada. Estratégia 37. Derrube a prova errada e vença a questão certa. Schopenhauer aponta que, se o outro lado está certo, mas usa um argumento fraco para provar o ponto, isso vira uma grande oportunidade, pois basta desmontar esse argumento ruim e fazer parecer que toda a tese dele caiu junto. Na prática, você ataca a prova, não a questão.
mas faça isso como se fosse a mesma coisa. Se o adversário não trouxer outro argumento melhor, você sai por cima. Esse é um dos que eu mais vejo em debates por aí. Estratégia 38 e última estratégia: quando tudo falha, ataque a pessoa. Essa aqui é desonesta demais e é óbvio que não é pra você fazer isso, mas explicando, Schopenhauer explica que quando o sujeito percebe que não vai ganhar na base dos argumentos, ele parte pra baixaria. Em vez de discutir o tema, abandona tudo e passa a atacar o outro pessoalmente. Larga-se o tema e parte pra ofensa. É o recurso de quem já perdeu no conteúdo. Ele lembra que isso é muito comum porque todo mundo sabe fazer. O problema é se o cara que tá vencendo irritar o que tá perdendo. Dizendo ele que nesses casos não adianta tentar ser polido, pois isso só aumenta a raiva do outro, porque deixa ainda mais claro que ele foi vencido. A contra-regra que Schopenhauer aponta é pra manter a calma, ignorando os ataques e voltando pro tema, provando que ele está errado, sem cair na provocação. Bom, então foram essas 38 estratégias. Claro que o intuito aqui é ser apenas didático e informativo. Essas estratégias aqui são mais para um recurso de defesa, sabe? Confesso que eu já usei alguma delas, sem ao menos ler esse livro ainda, por sinal. Tais como o argumento de autoridade, generalização. Mas com o tempo a gente percebe que isso são falhas, e que não provam de fato nada, né?